Este vídeo é sobre como reviver plantas que estão a morrer com sinais de estarem bastante danificadas e quais as melhores soluções para uma recuperação eficiente. Cada caso é um caso. Entretanto, este vídeo ensina as ações básicas a serem feitas para tentar salvar a planta. Veja todo este vídeo até ao fim para saber as melhores soluções experimentadas com sucesso. Já sei, viu uma planta bonita no shopping ou num viveiro, levou para casa e cuidou dela por algumas semanas ou alguns meses, mas de repente começou a deteriorar-se. E agora pergunta-se, o que pode ter corrido mal? Estará a morrer? Posso salvá-la? Se a sua planta ficou castanha ou amarela ou até perdeu as folhas, não desista. Veja este vídeo até ao fim. Ok, pessoal. Então, mesmo que uma planta pareça morta, não significa que ela esteja mesmo morta. Existe uma possibilidade para tentar reviver quase qualquer planta se existirem ramos ou troncos vivos. A ideia é não entrar em pânico e vamos diagnosticar o que é que está mal com a planta e tentar resolver. Será que estava demasiado sol? Será que tinha pouco sol? Será que o clima era seco? Será que o solo, a terra ou a mistura não eram boas? Seria demasiada água? Seria pouca água? Está a regar erradamente? Colocou demasiado fertilizante? Existe algum fungo ou algum inseto? Como podem ver, os fatores são muitos e eu não enumerei todos. Mesmo assim, muitas pessoas acham sempre que devem dar muito mais água à planta quando ela está doente. Ou então até deixam a terra secar, o que é muito pior. Colocam muito fertilizante, por exemplo. Não seria melhor primeiro ver os sintomas e identificar uma possível solução? O mais importante é que a planta ainda tem que estar viva para se conseguir reviver. É importante que as raízes estejam vivas para que a planta tenha alguma hipótese de sobrevivência. Raízes esbranquiçadas e úmidas são um sinal positivo. Não corte nenhuma raiz. Se os ramos estiverem verdes, as hipóteses de sucesso são ainda maiores. Existem algumas exceções, que é quando estamos a falar de um juníperos ou um pinheiro. Se for um juníperos ou um pinheiro, se todas as folhas ou agulhas estiverem secas, as hipóteses de recuperação dessa planta são quase nulas. Este aqui é um ulmus e de repente, em questão de poucos dias, as folhas amareleceram, algumas secaram e caíram. Estive longe da planta durante 2 meses e a planta sofreu sucessivas secas e depois o exagero de água por quem cuidava dela. Tenho a certeza que as folhas secas são a desidratação intensa por estar exposto ao sol e as folhas amarelas foram causadas por raízes que já estão a apodrecer e com uma possível infecção de fungos. Vamos então mostrar como salvá-lo. Primeiro, deve cortar todas as folhas mortas e ou amarelas. Assim, a exigência das raízes será menor e a recuperação mais eficaz. Corte também os ramos mortos. Para descobrir se o ramo está verde, a ideia é, com a unha, esgravatar o ramo em vários locais. Um aqui, perto do tronco, talvez aqui a meio, talvez aqui na pontinha. E ao raspar, se o ramo estiver verde, de baixo, ao raspar a casca, quer dizer que ele ainda tem algumas hipóteses. Se ao raspar a casca ele está com aquela cor acastanhada ou uma cor escura que não será natural, poderá querer dizer que o ramo está morto, pelo menos naquela área. Pode às vezes acontecer nós termos uma área morta e aqui mais abaixo nós termos uma área verde. Aquilo que se faz é cortar de cima para baixo, aos poucos, até nós conseguirmos encontrar verde.
Ou seja, continuamente a cortar e de repente chegamos a uma área verde, cortamos, está verde, paramos aí. Portanto, veja, este ramo ainda está verde. O que quer dizer que tem uma hipótese de sobrevivência. Novos ramos vão emergir nas áreas que deixarmos. Ponto 2. Ponto 2 é um exame às raízes. Devemos retirar a planta do vaso e remover-se a terra das raízes com muito cuidado. É importante não danificar as raízes existentes. Depois de retirar a maior parte da terra, passe por água. Corte as raízes podres e amoladas. As raízes brancas, ou mais esbranquiçadas, geralmente costumam ser um bom sinal. Agora vamos a um componente mágico, entre aspas, um componente interessante, que é nada mais do que o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, ajuda a evitar o apodrecimento nas raízes. Vai decompor-se muito rapidamente e libertar oxigênio. Contudo, temos que ter cuidado com a concentração e com o volume indicado na água oxigenada. Vamos então aprender a fazer uma diluição da água oxigenada que temos em casa para um volume seguro. Peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, é muito comum nós encontrarmos no mercado. Nós não podemos utilizar o peróxido de hidrogênio puro. Isso vai destruir a planta, ok? Nós temos que o utilizar diluído. Nós, na parte de laboratórios, nós temos uma fórmula chamada fórmula de diluição, vou-vos ensinar mais esta, que é C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, em que C é a concentração e V é o volume. Então, como é que funciona a fórmula? Se eu tiver uma água oxigenada com 30% de volume, e nós queremos saber qual a concentração de água a misturar para que esses 30% passem a ser 3, então o que fazemos é, temos aqui a nossa variável, C1, não é? E vamos fazer os 100 vezes os 3, 100 vezes os 3, a dividir pelos 30. Está 300 por 30, 300 a dividir por 30 dá 10. Pronto, isto quer dizer que nós temos que utilizar 10 ml de água destilada para conseguir diluir a água oxigenada e obter os 3%. Vocês, se não têm água oxigenada de 30%, têm um outro volume qualquer, vamos fazer de conta, por exemplo, 10, basta substituir os 30. Põem os 10 aqui, 10, 10 e aqui daria um outro resultado que daria 30. Pronto, ml de água. A água destilada geralmente utiliza-se em laboratório, neste caso não vai fazer qualquer influência, portanto podem utilizar a água da torneira. Agora que temos a primeira diluição da água oxigenada, vamos fazer uma segunda diluição com o que nós obtivemos anteriormente. Ou seja, nós vamos colocar 10 ml do peróxido de hidrogênio diluído anteriormente, e que está agora a 3%, e vamos misturar esses 10 ml para 200 ml de água. Se quiser utilizar mais, poderá duplicar os valores anteriores. Ou seja, se quiser usar, por exemplo, 400 ml de água, utiliza 20 ml de peróxido de hidrogênio. Ok? Pronto, é fácil. Misturar bem e depois coloca-se dentro de uma bacia, não muito alta, não muito baixa, mas o suficiente para que se consiga mergulhar as raízes da planta dentro dessa solução por 2 minutos. Não haverá muito stress se chegar aos 5 minutos, contudo eu não aconselho. 2 minutos é mais do que suficiente, 3 será um valor bastante aceitável.
com o que sobrou, quer seja a primeira diluição, quer seja o que estava dentro do vaso. Nós podemos lavar muito bem o vaso que nós vamos utilizar para fazer o transplante. Ponto 3. A nova mistura deve ser drenante, mas ao mesmo tempo deve reter a umidade relativa. Depois de fazer o transplante, deve manter a planta num local com muita luminosidade, mas sem sol direto. Isto é importante. Mantenha a terra úmida com aquela umidade pano torcido. O que é umidade pano torcido, mais uma vez? Umidade pano torcido, como eu já expliquei em muitos vídeos anteriores, é algo como que pegar num pano e mergulhá-lo em água, ele fica encharcado, e depois dele estar encharcado, nós vamos torcer o pano. Torcer bastante bem. Quando torcermos bem e largarmos, vamos reparar que ele fica numa umidade aceitável. Isso será o nosso ponto de referência de como é que a terra deverá estar para uma rega eficiente que não seja nem a mais, nem a menos, nem encharcada, nem seca. Agora vai ser uma questão de paciência. A recuperação da planta pode demorar entre alguns dias a alguns meses, talvez 2 meses, talvez mais um pouco, para a planta recuperar. Tudo depende da espécie, do clima e da localização da planta e do tratamento que ela esteja a receber. Vai ter que ter paciência e apenas vá observando. Ok, passou algum tempo e, como podem ver, a planta começou a recuperar e aparentemente está saudável. Geralmente este tipo de problema é fácil de resolver, seja dentro ou fora de casa. Todas as plantas que ficam doentes nos dão algum tipo de sinal do que possa estar a acontecer. Basta termos atenção. Se for água a mais, as folhas amareladas, um amarelo claro, é natural algumas começarem pela ponta da folha, outras ficarão amarelas por todo, e uma vez que chega a um extremo, a planta começa a não conseguir processar alimento e os bordos ou a ponta pode mesmo ficar castanha e seca. Em muitas espécies é natural que a folha caia amarela. Nestes casos, não dê fertilizante à planta até ela recuperar. Mantenha uma umidade pano torcido e, quando possível, faça um transplante para uma terra drenante. O vaso deve ter um furo para drenagem e o prato deve estar seco, se existir esse prato. Uma vez mais, não coloque ao sol ou as pontas e possivelmente toda a folha ficará queimada. Dê apenas muita luminosidade. Vai saber que a planta recuperou quando as folhas novas voltarem ao seu verde original. Então, e se for sol a mais? Demasiado sol, principalmente entre as 11 e as 16 horas, pode queimar as folhas. Ficam de um amarelo mais forte do que com o excesso da água e posteriormente ficam castanhas, ou na área mais elevada da folha, ou nas bordas das folhas, ou até nas pontas das folhas. Algumas plantas adoram o sol direto, porém outras são mais sensíveis. É importante conhecer a espécie e o país de origem botânica da planta. Quando eu falo na origem botânica da planta, eu refiro-me à origem da planta no planeta, a origem genética. Ou seja, não é a planta foi fornecida pela empresa XPTO e está a ser cultivada ali ao lado por um viveiro. Não, a planta muito provavelmente não é do seu país e terá que descobrir de onde é que ela é para saber as origens da planta, saber as exigências da planta.
Algumas plantas queimam apenas as folhas, mas outras podem queimar ramos e às vezes totalmente, tronco, ramos e folhas. Se já estiver queimada, coloque em meia sombra, muita luminosidade sem sol direto. Regue e mantenha a umidade até recuperar. É provável que perca algumas folhas. Insetos. É bastante comum encontrar insetos, afídeos e outros animais nas nossas plantas. Identifique qual é a peste. Se forem poucos, podemos tentar retirar à mão. Em casos piores, use cal da bordaleza ou um inseticida para plantas. A distância de aplicação é importante. Aplique a uns 30 cm ou mais, e por cima e por baixo das folhas. Ou seja, deite a planta, aplique o inseticida ou a cal da bordaleza por baixo da folha e depois vira a planta, volta a aplicar, vira a planta, volta a aplicar a toda a volta e depois aplique por cima. Veja também um vídeo que eu já fiz sobre este assunto na referência aqui deste vídeo. Fungos e vírus. Se forem fungos e vírus, os fungos são geralmente um pó preto, um pó branco, um pó laranja. Geralmente estes são os mais comuns e ficam espalhados pelas folhas e até ramos. Os vírus geralmente deformam as folhas, os ramos, as flores, os frutos. Todos eles podem chegar a matar a planta. Plantas muito infectadas dificilmente se vão conseguir recuperar. A única hipótese de evitar uma transmissão mais séria e por todas as nossas plantas é remover drasticamente as áreas muito infectadas. Se estiver mesmo muito infectada, provavelmente o melhor será mesmo descartar a planta. Identificando o mal, pode aplicar um fungicida em todas as folhas, ramos e troncos. Em caso de fungos e vírus, não se aplica só nas folhas, deve-se aplicar por toda a planta. Para casos pouco graves, usa cal da bordaleza. A cal da bordaleza vai funcionar bastante bem e irá evitar que o fungo se espalhe. Para casos muito graves, pode usar a cal da sulfocálcica muito diluída. Então, e quando é falta de nutrientes? Às vezes o solo não fornece o alimento necessário às exigências da espécie. É preciso fornecer complementos. É por isso que nós fertilizamos. Os fertilizantes completos são geralmente a melhor opção para alimentar a nossa planta. Contudo, não exagere ou queimará as raízes. Utilize de preferência metade das indicações utilizadas pelo fabricante. Contudo, eu vou deixar um link aqui em baixo na descrição para uma forma segura de aplicar fertilizantes sem matar a nossa planta. Então, e quando nós reparamos que as raízes estão a rodar o interior do vaso? Ou seja, as raízes são tão longas, tão compridas, que já estão a dar voltas no vaso. Quando isso acontece, são demasiadas raízes e estão a prejudicar a planta, uma vez que o espaço de crescimento é reduzido. Vai evitar uma boa drenagem e começa-se a ver problemas por falta de nutrientes também. A ideia será efetuar um transplante e cortar as raízes mais longas e plantar num vaso maior. Vou-vos deixar um último truque de recuperação. Ok, eu tenho um pequeno truque de recuperação. Quando a planta está bastante mal, eu costumo fazer um tratamento de recuperação. Eu utilizo chá verde, também funciona o chá preto. Funciona bastante bem
mas à temperatura ambiente, ou seja, depois de fazer o chá, devemos deixar arrefecer para poder regar a planta com ele. Esta rega de chá pode ser dada em qualquer altura, a quantidade de vezes que quisermos, desde que uma vez ao dia. Mas podemos dar dias seguidos sem stress nenhum. Aqui, neste mix, é um mix que eu costumo utilizar para fortalecer a planta, principalmente quando o problema é falta de nutrientes nas plantas. Então o que é que eu faço? Uma vez por semana, isto é importante, uma vez por semana, eu faço uma mistura de 2 copos de água, podem pôr dentro de uma garrafa logo de imediato, sem stress nenhum, uma colher de café de cinza de madeira. É muito importante que seja uma madeira que não seja madeira de churrasco que tenha sido utilizada, não pode ter gorduras, não pode ter sais. Meia colher de café de canela em pó, não é preciso pôr muita canela, é apenas um bocadinho, é mais do que suficiente. A canela vai trazer quininos e assim que vão ajudar a isolar problemas na planta. Uma colher de café de borra de café, a borra de café é mais ácida, algumas plantas adoram, mas contudo esse café também vai ajudar a provocar uma reação em determinados pontos na planta. Um prego ferrugento, pode ser prego, pode ser um bocado de metal ferrugento, nada muito grande, não é necessário. Qualquer coisa que se possa pôr já esteja com bastante ferrugem. Uma colher de sopa de fertilizante de rocha. Vocês já têm o vídeo sobre este assunto, eu vou colocar na descrição o link para este fertilizante de rocha. Basicamente é rocha moída, ok? Portanto, depois de termos todos estes componentes, vamos misturar muito bem, vamos abanar bem aquela garrafa, abanar bastante bem e vamos deixar em repouso durante 24 horas, ok? 24 horas depois, vamos abanar outra vez muito bem aquela mistura e vamos filtrar. É muito importante filtrarem. Coloquem, por exemplo, um pano, não é preciso ser uma filtragem 100%, um pano qualquer que deixe passar o líquido e vertam para dentro de uma embalagem, de um copo ou assim, aquela mistura e retirem só tudo que for sólido. Tudo que for sólido, se quiserem, podem pôr numa composteira, seguramente sem stress nenhum. Para uma reutilização, eu penso que não compensa. Principalmente porque a maior parte dos nutrientes já foi utilizada. O prego talvez seja a exceção, podem separá-lo e utilizar uma próxima vez. Depois de ter filtrado, reguem a planta com esta mistura. Pronto, uma vez por semana, ok? Mais não, porque senão é demasiado para a planta. Assim que a planta começar a apresentar sintomas de que está a melhorar, rebentos, está a criar força, está tudo ok, parem de dar esta mistura, ok? Isto é uma mistura interessante, pode parecer um fertilizante adubo, mas em excesso pode prejudicar a planta. Contudo, o chá verde ou preto pode ser dado com toda a segurança, uma vez por semana, não precisam estar sempre a dar, podem ir dando com calma à planta, a planta fica mais bonita, fica com mais força. Principalmente se for uma planta que dê flor, por exemplo, as azáleas, as orquídeas, ok? Isso será o ideal. E pronto, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha sido do vosso interesse. Qualquer pergunta, não se esqueçam, façam aí em baixo as perguntas, eu terei todo o gosto em esclarecer. Se não é inscrito, por favor subscreva, carregue no botão subscrever ali em baixo ou aqui no logotipo do Mestre Bonsai, mesmo aqui no canto esquerdo tem um logotipozinho, se carregarem lá vai aparecer um botão subscrever para a maior parte dos telemóveis e computadores. Partilhem o vídeo, é muito importante. Ao partilhar o vídeo estão a ajudar a divulgar e assim eu serei mais conhecido e terei mais pessoas
a virem subscrever o canal e eu poderei vos dar conteúdos tão interessantes como este que nós falamos hoje e alguns até bastante mais interessantes, ok? Pronto, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, grande abraço.